Saudações, amigos em guarda! Muito bem. E dando esse pontapé aqui no programa desta quinta-feira, eu quero deixar um grande abraço solidário aos parceiros de imprensa aqui da região, toda a região, os colegas que estão monitorando também com o noticiário diário, né? Tudo que está acontecendo no nosso país, no mundo. Mas um abraço muito mais ainda extenso, especial, ao pessoal que é do jornal impresso. A mídia impressa tem sofrendo um impacto importante com toda essa paralisação. Os jornais impressos não circulam e eu quero falar em nome do jornal Correio Paulista, né, onde eu também tenho a honra de participar da página de esportes e dar esse alô, esse abraço, né? Torcendo para que essa situação passe o mais rápido possível, para que os jornais voltem a enfeitar nossas bancas com boas notícias e importantes noticiários. Amigos da imprensa, aquele abraço, força nesse trabalho vigilante, esse trabalho honrado que é o jornalismo, pessoal da imprensa escrita também, não é isso? Vamos para a luta, pessoal. O Em Guarda vai continuar a falar desse momento, mas de um outro foco, um foco também de uma área importante da ciência que está prestando muita atenção no comportamento nesse período de isolamento, que é um período que realmente traz modificações para todos nós. É um momento diferenciado que vivemos e quem fala disso conosco é a psicóloga, a doutora Fabiana Zuccoli. Bem-vinda, doutora! Olá! Olá, olá! Não podemos abraçar, podemos, gente. Não podemos dar beijinhos. Por favor, doutora. Vivemos um momento assim, de distanciamento, né? Sim. Como a psicologia vê esse comportamento nosso, doutora? Olha, Márcio, tá bem complicado, né? Desde o início da pandemia, né, até nos dias de hoje. No começo estava uma questão assim muito... todo mundo feliz porque ia ficar em casa, não estava muito preocupado ou entendendo a situação. Né? Aí os dias foram se passando e foram vindo as crises. Né? A gente tem bastante pessoas que estão tendo crise de ansiedade, depressão. Então, assim, tá um momento bem complicado na vida de todos. Você falou bem isso, né? No início, o Brasil é um país acostumado a feriadão, né? Emenda, às vezes de quinta-feira vai até segunda. Então, ficar uma semana ou 15 dias em casa não seria tão desafiador, né? Como não foi. Mas passou, parece que as férias acabaram, né? Na verdade, ninguém estava de férias, né? Mas estava todo mundo achando isso. Achando, né? E aí começou a tentar fazer coisas mirabolantes, coisas que não é de costume do cotidiano de cada um. Inventar coisas, parecendo que todo mundo tinha que ser o mestre de inventar, não é? Tava bem desse jeito, eu vi muito, até nos atendimentos, né, que eu estou fazendo online por enquanto. Então, as pessoas estavam até felizes, tentando se adaptar, só que os dias foram se passando. Né? Não pode sair, eu não posso me divertir, eu não posso encontrar um amigo, eu não posso... Né? Eu não posso. Não pode. Aquilo foi internalizando dentro da pessoa. Né? E aí a gente está tendo muitas crises de ansiedade, principalmente. Doutor, você falou numa palavra internalizando, né? E parece que a gente também percebe, pelo que a gente lê, que se informa, é um momento também que as pessoas estão se integrando, não sei qual a palavra que eu uso, mas é como no filme ficção, a pessoa está se virtualizando nas mídias sociais, né? Ou seja, encontra nas horas a fio, diante lá do celular ou da TV, e se entrega dias ali, praticamente que se isolando. Mais ainda, né? Mais ainda. Né? Esse é o grande problema, né? Dentro das casas, as pessoas, na verdade, elas tinham a família, mas não olhavam um para o outro, né? Exatamente, viviam-se virtualmente. Não era assim que todo mundo vivia? Só que é um grande engano. Hoje a gente vive uma vida virtual, porque a gente precisa ficar em isolamento. Então a gente está nesse momento, e isso sim é uma vida
virtual totalmente, a gente está isolado de tudo. Então, assim, as pessoas começaram a enxergar o outro, a ter que conviver, a ter que ver as diferenças um do outro, a ter que enxergar o marido, né? O marido enxergar a esposa, ter que dividir as coisas de casa, enxergar os filhos. Porque não era rotina, né? Isso, não era correria, não é? Correria, verdade, correria. Fazer uma lição de casa é uma tortura para muitos pais, porque às vezes o filho não quer fazer, dá trabalho. Hoje não, hoje todo mundo tem que estar ali junto, convivendo. Acordou e dormiu, não fez nada fora de casa, é dentro de casa. Então isso de certo modo, foi bom para que as pessoas consigam olhar para si, né, em primeiro lugar, e depois para o outro. Né? Só que aí aconteceu uma coisa engraçada. A pessoa só viu o outro, esqueceu de si próprio. E aí começou as crises de ansiedade, depressão. Eu preciso ser uma super mãe, que eu preciso dar conta de tudo, eu preciso reinventar brincadeiras. Mas isso era coisa do seu cotidiano? Era isso que você fazia no seu dia a dia? Não era. Não, saí de casa cedo, na maioria das casos, sai cedo de casa. Por que eu me senti obrigada a fazer, né, me reinventar todos os dias, ter que fazer uma brincadeira nova para passar o tempo dos filhos? Por que eu preciso privar os meus filhos da situação de hoje? Né? Existe aquele caso de fazer essas folias domésticas para postar nas redes sociais e mostrar que está tudo bem? Sim. É a vida virtual. Não é assim que as pessoas postam? Eu sempre estou bem, eu sempre estou alegre, minha vida é maravilhosa, olha a comidinha que eu faço, olha o exercício que eu estou fazendo online, eu estou ótima, mas não é assim que tá. E na verdade não estamos ótimos. Não, ninguém está bem. A pessoa que fala, estou me saindo super bem, não estou nem sentindo, é mentira. Com certeza, um dia ou outro sentou lá no seu sofá e pensou sim, o que vai ser depois? Pensou, ficou angustiado sim, mas não tem aquela capacidade de assumir, né? Ou de procurar uma ajuda quando necessário. Tive bastante, infelizmente, colegas que estão tendo crises de ansiedade, depressão, que já me procuraram, eu consegui auxiliar de alguma forma, porque não está fácil. Né? Não, as pessoas, assim, eu admiro quem leva tudo isso assim no tipo de uma propaganda antiga de família Doriana, não é isso? Que todo mundo ali feliz, sorridente. É uma propaganda antiga da minha época. Não viu? é? Mas eu admiro porque, na realidade, a gente sabe que vivemos um drama, né? Com certeza, é uma coisa nova. Quem que viveu isso, né? De anos para cá? Né? Nossa geração não sabe Não, disso. eu já tenho 40 anos, eu nunca ouvi falar nesses 40 anos de uma crise dessa, né? Uma crise de uma doença que gerasse isso, não num lugar só, porque a gente já teve, né, em alguns países, alguns locais que teve situações assim, Sim, né? sim. De muita contaminação, de gente morrendo, mas isso foi uma coisa mundial, então é uma coisa nova para todo mundo. Estou me lembrando agora, doutora, é um filme italiano, uma produção que foi assim, merecedora de vários prêmios, e veio para o Brasil como A Vida é Bela, é um filme de época da guerra, né, da Segunda Grande Guerra, e o pai a família acaba indo para o campo de concentração, só que o pai consegue, pela dinâmica dele, iludir os filhos, que não estava acontecendo de nada de grave, não acontecia nada de errado, estava tudo bem, tudo era uma brincadeira. Então, no final da história, ele está sendo escoltado pelo pelotão de fuzilamento nazista, né? Ele brinca com o filho dele, né? Eu vou ali, já vou, alguma coisa assim, né? Eu não me lembro bem do que ele diz, mas ele dá a ideia para o filho que não estava acontecendo nada de errado, estava tudo bem. Ele quis poupar o filho. Poupar o filho. Então, mas você sabe o que eu quero chegar, né? Sim, aí é o que a gente vê muito, né? Os pais querendo poupar as crianças de tudo, das frustrações. Lógico, o filme é uma questão totalmente diferente do que a gente está passando hoje, né?
Mas até que ponto eu devo esconder do meu filho as coisas que estão acontecendo, né? Tudo bem, uma criancinha pequenininha é uma coisa, agora uma criancinha um pouco maior, a gente precisa colocar a realidade, a frustração, é o que eu vejo muito. As crianças não se frustram, que os pais ficam poupando, a poupa daqui, dá uma coisa dali, então eles não conquistam, né? Eles não se frustram. Vai E quando blindando, acontece, é muito mais grandioso para as crianças. Se vai acontecer com 10, com 15 ou com 20 na vida adulta, vai ser grande, porque não se acostumou, não aprendeu, só aprendeu coisa boa. Na lida de academia, assim, nos treinos, a gente percebe que às vezes, na maioria das vezes, acredito que o pessoal que é de treino, o pessoal que lida com os pais, que tem os filhos que treinam, sabem disso. Muitos pais levam as crianças para treinar e subestimam a capacidade do filho, né? Subestimam a habilidade da criança, levam como se fosse um coitadinho, né? E com o tempo a criança vai, passa um ano, 2 anos, a criança pum, explode ali, seja qual for a modalidade. Se descobre, né? Se descobre. Estou dizendo isso porque parece, doutora, que, como você falou no início, né, os pais precisam, não sei se ver, mas rever os filhos, porque não acontece de hoje, esses pais modernos subestimarem uma criança de 10 anos, achando que ela é muito infantil. De fato, isso acontece. Só que o que acontece realmente com tudo isso? Eu não estou enxergando o meu filho. Eu não sei o que ele gosta muitas vezes, como que ele está se sentindo, porque não existe diálogo, né? Existe o mandar, ó, faz isso, ó, faz aquilo, a lição, já fez isso. É uma cobrança diária. Eu não estou olhando. Então, como é que eu vou identificar as questões que meu filho tem internamente? Eu não vou perceber, né? Não é que, assim, os pais são omissos. Não é. É porque a correria, né, da modernidade traz isso. Então, é assim que funciona hoje em dia. Eu não consigo olhar para o meu filho adequadamente. Então, vai passar coisas, né? E quando vem para o consultório, por exemplo, o que eu falo, olha, a criança, ela tem esse nervosismo ou tem alguma outra coisa, porque é da personalidade dela. Não existe um culpado ou qualquer outra coisa, é da personalidade dela. Então, a gente precisa trabalhar isso. Só que aí, às vezes, eu vejo os pais, não, mas tem que ter alguma coisa, um motivo pelo qual que ele vai ser. Não existe, às vezes. Os pais querem psicologizar isso. Exatamente. E, às vezes, a criança, a personalidade dela é essa, é só trabalhar, canalizar o nervosismo para as coisas positivas, enfim. Palavra importante, canalizar. A gente retoma essa palavrinha, Opa. Depois o recado da Daphne, é com você, Daphne. É isso aí, Márcio. Estamos de volta aqui para falar mais uma vez do Whey Protein, da Ipon Nutrition. Vamos repetir que ele é uma ótima fonte de proteína, porque ele é extraído do soro do leite. Ele é rico em BCA e glutamina. Ele ajuda a diminuir o nosso colesterol ruim. Ele ajuda a controlar a pressão arterial, melhora a nossa imunidade. Então, você precisa ligar agora para adquirir o seu. 94504-3361. Vamos repetir o número para você não esquecer. 94504-3361. Obrigado. Vamos continuar. Doutora, canalizar parece... Bom, Muito fácil, né? então, não é isso? Mentaliza um cano, pronto, Isso. passou a água, já foi. É Isso, isso? exatamente, né? Fácil. Mas no seu trabalho, eu acredito que você tem que, como falo, garimpar muito para chegar a esse Sim. ponto, né, não? Existe, assim, muitas pessoas que iniciam a psicoterapia que demora, às vezes, 1 ano. Eu já tive paciente que demorou 2 anos para me falar exatamente o que estava acontecendo internamente. 2 Porque ele anos. tinha vergonha de externalizar isso, né? Lá dentro eu não sou uma pessoa que vou adivinhar. Se a pessoa não falar, eu não vou conseguir trabalhar. Mas, até lá foi um processo. Canalizou várias coisas. O que é canalizar? É eu tentar trabalhar, colocar minha ansiedade para outra coisa que não é o foco daquele momento. Então, eu posso... Deixa eu É bom perguntar, pessoal de guarda, assim como leigo, porque vamos aproveitar, né?
Quando diz assim, o foco, significa, você está me dizendo, que eu posso me empenhar em uma tarefa, digamos, altruísta, motivadora, tá? Mas na verdade estou me escondendo nela. Com certeza, com certeza. Ah, Há muitas pessoas, vamos falar de manias. Às vezes a pessoa tem mania de comer muito, né? Tem aquela compulsão alimentar. Aí a gente trabalha essa compulsão, só que ela transporta essa compulsão alimentar para outra compulsão. Ela se curou? Não. Ela só transportou. Então a gente precisa canalizar essa compulsão para que ela não transporte para outra coisa. Porque eu preciso curar, não é? a pessoa que tem que estar sempre ocupada, doutora, ela tem uma compulsão de tempo? Não pode ficar parada, tem que sempre estar fazendo alguma coisa ou duas coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que não têm foco, né? Ansiedade está embutido, né, nesse discurso que você acabou de falar. A pessoa que não consegue ficar parada, ela tem ansiedade. Até que ponto ela tem essa ansiedade? É uma ansiedade generalizada? Será que ela tem um transtorno obsessivo compulsivo? Será que ela tem alguma outra coisa? A gente precisa identificar. Normal não é. A pessoa Né? que, assim, quando eu falo pessoa, amigos em guarda aqui, a gente vai conversando e vai ouvindo os casos, né? Não é fofoca de jornalista, mas a gente fica sabendo. As pessoas conversam com a gente e a gente compartilha algumas aflições internas nessa quarentena. Então, tem amigos e colegas, né, assim, que dormem com o celular, assim, né? Teclando, digitando, não larga o aparelho. E Problema, né? isso também é, né? Vício. É um vício. E, assim, muitas vezes a pessoa ela não quer pensar sobre o problema, ela quer fugir. Fugir. É uma fuga. Eu fico o dia inteiro ocupada, então eu não vou pensar naquele problema, naquela minha angústia, naquilo que eu preciso resolver. Só que aquele problema vai estar lá. Vai te deixar ruim a vida inteira se você não trabalhar. Então cada dia mais você vai pegando mais coisas, você vai tendo mais tarefa. Vai chegar uma hora, né, Márcio, que não vai dormir à noite, não é? Vai ter insônia. Você tem ideia, doutora, das pessoas que devem estar tomando remédio para dormir? Muitas pessoas Eu estão li alguma com esse coisa problema. acerca disso. Isso. Tá, porque as pessoas estão preocupadas com o futuro, não é? Não está entendendo como que vai ficar. Muitas pessoas perderam o seu trabalho, Sim. vendo pessoas da família com dificuldade. Então, assim, isso gera uma angústia, uma agonia, e ela vai ter esse distúrbio. Se vai ser momentâneo, a gente não sabe. Então, a gente precisa esperar tudo isso passar para ver se isso vai continuar. Porque se tiver uma continuidade depois desses distúrbios que foi adquirido nesse isolamento, precisa procurar um profissional, né? Um psicólogo, por muitas vezes vai ter que tomar um medicamento. Né? Sabe que a gente suspeita, né? Ser bem como leigo, né? Que mesmo quem tem entrado nessa quarentena, digamos assim, naquele estado zen, autocontrole, equilibrado, mas envolvido com família, com todos esses problemas, o risco de sair dessa quarentena com distúrbios é bem importante, né? Muito, muito. A gente vai ter essa dimensão dessa totalidade quando as pessoas voltarem, né? De tudo isso, desse isolamento, a gente vai ter essa dimensão de como que vai estar a cabeça das pessoas. Parece filme de ficção científica, né, doutora? Eu estava vendo a Prefeitura de São José dos Campos, no início da semana, liberando, né, assinando um decreto para liberar academias e salões de beleza e tal. E entre os regulamentos das academias está lá uma academia de 50 metros quadrados, 5 alunos apenas por aula, respeitando espaço de 10 metros por aluno, sem toque, sem contato, só atividade externa, distância, distanciamento, né? É bacana, a gente aplaude, beleza, que bacana São José dos Campos controlando a pandemia, mas eu fiquei imaginando essa cena, uma academia, aquelas coisas separadinhas, com o chão marcadinho, não pode passar daqui.
uma situação muito estranha. É. É muito estranho. Não dá para falar que isso é normal. A gente tem que entender, vivemos num estado de coisa onde parece que é o inverso do nosso olhar, né? É que o brasileiro, ele é muito, assim, gosta de toque, de abraço, de conversar. É muito caloroso, né, o brasileiro. E viver dessa forma de certa forma, angustiante. É uma tortura para todos nós, não é? Nossa, Poder abraçar um amigo que perdeu um ente querido, ou que está passando numa situação... A doutora mesmo tem vários anos que eu não a vejo. Esteve aqui já tem um tempo. E quando eu vi a doutora, não pode abraçar, não pode cumprimentar, não pode nada. Né? É verdade. É só um oi assim. É um oi bem virtual, né? É verdade. É muito chato isso. Muito. Mas a gente precisa se acostumar. Precisa aceitar, na verdade, né? Porque assim, as pessoas, o que traz muita angústia, agonia, essa ansiedade, porque a gente não aceita. Não aceita. E fica remoendo aquilo dentro. Então a gente tem uma situação X, o que eu preciso fazer? É pensar friamente agora, eu preciso usar máscara, eu vou usar máscara. Preciso passar álcool em gel, eu vou passar álcool em gel. O que eu preciso fazer? Ficar em casa, eu vou fazer a minha parte, eu vou ficar em casa, eu vou sair o menos possível. O que eu puder fazer para que eu me preserve o outro é muito importante. Fazer a nossa parte eu preciso aceitar. Né? Agora, do jeito que a gente vê, às vezes, as pessoas achando brincadeira e não fazendo a parte, fala assim, não, eu preciso isso, eu preciso aquilo, todos nós precisamos, o mundo precisa. Né? Não é uma coisa só do Brasil, é o mundo inteiro. Então, o mundo precisa. Então, a gente precisa olhar como um todo, né? E depois a gente vai correr atrás do prejuízo. Palavrinha aceitar, outra palavrinha mágica, né? Aceitação e paciência. Quem tem paciência? Olha isso. Eu preciso dar um breakzinho rapidinho para mais um recadinho da Daphne, a gente retorna, né? Com paciência e aceitação. É isso aí, Márcio. Temos uma novidade para você. Os 10 primeiros que ligar agora receberá inteiramente grátis o Whey Protein da Ipon Nutrition. Ligue agora, 94504-3361. E seja também um representante da Ipon Nutrition. Ligue ou mande uma mensagem agora, 94504-3361. Muito bem, obrigado, Daphne. Tem uma notícia antiga, do mês passado, doutora, falou assim que o pessoal que mora em prédios, condomínios, então tem prédios com 3 mil moradores, 4 mil moradores. Várias torres, né, que dividem o mesmo condomínio. Os síndicos estão assim em estado de loucura, né, porque... Será que eu posso, em um minutinho lá no parque, levar meu filho? Então... Será que eu posso usar a piscina? Vamos fazer um revezamento? Fora isso, é morador que decide fazer obra, reformar o apartamento. Sim. E a gente ouve o pessoal tocando música alta. Bom, então, os síndicos assim estão passando também por uma experiência de guerra, porque está todo mundo naquele condomínio enorme, sim, trancafiado, né? As crianças lá vendo as coisas pela janela. Você falou 2 palavras, que é aceitação, né, e paciência. Sim, muito importante. Precisa, é por isso que eu falo, nós como pais, a gente precisa colocar os filhos a par, não é, olha, tá morrendo, não é isso. Não é falar de morte, a gente precisa falar, a gente está passando uma situação X, nós precisamos ficar aqui e eu preciso da sua colaboração. Né? A gente tem certos tipos de idade que a gente consegue ter esse diálogo. Né? Vamos fazer algo que é menos barulhento, vamos fazer uma atividade de quebra-cabeça, pintar. Ah, mas passou 2 horas, a criança já não quer mais fazer isso. Então, ela pode estar livre acesso para brincar com outras coisas, mas a gente precisa que ela também entenda a respeitar, né? Que tem que respeitar o próximo. É assim que a gente educa uma criança, sim, não é? Sim. Muito importante. Então, olha, nós não vamos brincar de bola porque nós temos o vizinho de baixo. Aqui não é lugar disso, mas tem muita gente que fala não, porque o meu filho é meu, sempre, né, aquela coisa egocêntrica. O meu é o mais importante. Então, hoje a gente vive num momento que a gente precisa pensar em todos. Não é só... Exatamente.
Não é só em mim, eu tenho que pensar em todos. Os grandes países assim que passaram por esse flagelo todo estão tendo aí começando a repensar, né, no relaxamento do isolamento por conta deste pensamento coletivo, né? Sim, muito importante. Então a gente fica muito triste quando vê que tem pessoas que não vê essa questão do coletivo, sempre pensando em si próprio, né? Até que ponto, até quando as pessoas só vão pensar em si próprio? E no né? seu trabalho, doutora, assim, imagino que você conversa com seus pares, seus colegas e tal, a demanda das queixas, né? Que a gente ouve falar de depressão e pânico bem antes disso daí, né? Dessa pandemia, falava-se que pânico era a doença do século, alguma coisa nesse sentido, né? A síndrome, não é isso? Sim. Agora, com esse isolamento, o grau dessa síndrome só pode ter aumentado, né? Com certeza. Por quê? A pessoa entrou mais em contato consigo. Aquela pessoa que a gente falou agora há pouco, que fica querendo fazer tudo o tempo todo, ela não estava se escondendo dela mesma? Agora, ela não tem muito o que fazer, ela precisa o quê? Relaxar. E nesse relaxamento, ela vai entrar em contato com ela mesma. E aí vai desencadear, né, as crises. Infelizmente é isso. Ela parou de fazer tudo. E aquela coisa da visão sempre do espelho, né? Nunca tem um olhar interno, né, doutora? Sim, sim, com certeza. E a arte marcial, ela ajuda um pouco nisso, né? Ou ajuda bastante nisso. Porque a arte marcial, ela sempre trabalha esse aspecto do interior, né? Não digo que a gente sofra menos, mas olhar para si mesmo é um dos primeiros caminhos que a gente aprende quando começa a praticar, né? E você tem feito isso, Márcio? Olhando para si? Obrigatório, com obrigação, viu? Com obrigação, porque não é fácil a gente se segurar nesses tamancos, digamos assim, né? Uhum. É um desafio. Muito, muito desafiante. Mas é aquela palavrinha, aceitação e paciência. Quem não tinha precisa se adequar a isso, a trabalhar a paciência. A minha rotina tem sido músicas, leitura, meditação e tal. Né? Muito pra importante. dar conta disso daí. E tem sido assim, doutora, é um desafio mesmo. Falando em desafio, eu imagino que você tem seu próprio desafio de trabalho, né? Que não é mais presencial, né? Sim. Tá Eu sendo gosto bastante do presencial, Então. para ter aquele contato com o paciente. Mas hoje a gente precisa se adaptar, né? E o pessoal, para encontrar a doutora, como faz? Bom, eu tô fazendo as sessões online no telefone 976326598. E aí quando De novo o número, por favor, doutora? 976326598. E quando voltar, né, a vida normal, consultório aqui em Osasco. Consultório em Osasco. É a doutora Fabiana Zuccoli, também é fácil encontrar nas redes sociais, não é Sim, isso? sim, eu tenho o Instagram, que se você colocar meu nome você acha, Facebook também. E eu também tenho uma página no Face, que está como Fabiana Zuccoli, psicóloga. Opa, olha aí. Tá aí, agradeço muito, muito essa aula, né? Eu que agradeço, Olha, eu que fiquei bacana. super feliz. Sempre é Poder ajudar de alguma forma, né? Acredito que sim, muitas pessoas vão estar assim com mais motivo para ter uma boa reflexão. Sim, Né? precisa. E pensar nas coisas, né? Precisa, vamos ter paciência, vamos paciência. respeitar, vamos olhar para si, que tudo vai passar, a gente vai voltar à vida, né, normal, mas aqui dentro nunca mais vai ser normal. Vamos um passo por vez, né, doutora? Passo Muito por vez. obrigado, viu, Obrigada, doutora? eu. Obrigado Obrigada. mesmo. E nós vamos fechar o Engarda com o Minuto do Mestre. Atenção nas dicas do Shihan, Denivaldo Carvalho. Pessoal do Enguarda, saúde e paz. Hoje eu vou passar, muitos nos perguntam, né, nos questionam, o nosso estilo, o Karatê Shin-Kyokushin. O
Karatê Shinkyokushin é um karatê de contato, né? E me perguntam como que consegue suportar golpes, né, sem proteção, né? Para aguentar os golpes sem proteção, né, por exemplo, soco, chute na coxa, né, exercícios. Nós temos treinamentos específicos para esse, né? Então, vou demonstrar um exercício simples, um circuito simples aqui, que fazemos 2 a 2, né? Que ajuda a fortalecer todos os membros, onde vai ser desferidos os golpes. A caixa torácica, barriga, plexo, laterais, coxa, né? Então, um exercício simples. Aí, vamos lá. Aí, levantou, abaixou, aqui, ó, sentou, ó, joga para trás, alongando os braços aqui, joga para frente, ó, levantando aqui, joga para trás, abdominal, 2, de joelho, aqui, joga lá para trás, separa a perna, volta, flexiona, aqui, de joelho, salto, bem próximo aqui, ó, aí vai socar o tórax, né? Na barriga, na coxa, e repete. Sentou, aqui, jogou para trás, aqui, abdominal, 2, joelho, jogou para trás, flexionou, separou as pernas, joelho, saltou, peito, meio, barriga, em pé. E aí você está preparando o corpo para uma luta corporal onde vai receber os golpes, né? Aí. Ok? Esse é um treinamento praticamente diário do Karatê Shinkyokushin. Os.